Existem lugares na Terra que funcionam como verdadeiros diários, onde nosso planeta guarda sua história, e hoje eu vou falar sobre esses lugares. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que trata sobre o clima do nosso planeta, do passado ao futuro. No vídeo passado a gente viu o arcabouço geral do estudo sobre o clima, e hoje a gente vai ver um pouco sobre esses arquivos climáticos, esses lugares onde o nosso planeta guarda essas informações sobre o clima do passado. E antes de começar propriamente falando do clima, a gente tem essa memória da Terra principalmente nas rochas sedimentares. Lembra lá dos 3 tipos de rochas: sedimentares, ígneas e metamórficas? As rochas sedimentares são aquelas formadas pelos sedimentos, como o próprio nome diz. Mas o que é o sedimento? Areia, lama, argila, esse material que se acumula formando camadas. E nessas camadas podem ficar preservados os fósseis, por exemplo. Então, quando você vê lá os dinossauros ou animais do passado, plantas do passado, toda essa informação está guardada nas rochas sedimentares. E além disso, ela também serve como um excelente arquivo para as variações do clima. Então, quando a gente olha para os lugares do planeta onde pode acontecer esse acúmulo, a gente vai ter uma ideia de onde encontrar esse material. Então, no continente, a gente tem principalmente os lagos, são aqueles grandes corpos d'água, onde o material vai se acumulando ali no fundo do lago devagarzinho e vai guardando essa memória. A gente indo em direção ao oceano tem ali a região costeira com o acúmulo de material, a gente pode ter mares rasos ou aqueles corpos d'água paralelos à costa, as lagunas, a gente pode ter o próprio material que está ali no fundo do mar, nas regiões rasas, se acumulando, e a gente chega ali no fundo do oceano. Por que o fundo do oceano é muito importante, é muito legal? Porque o material que chega lá no fundo do oceano, ele fica preservado. Ele vai ficar armazenado e vai ficar lá. Não tem como ele sair dali, já é a região mais baixa do nosso planeta. Então, ali é um dos principais lugares para a gente pegar informações de longo prazo. Os lagos são importantes, mas eles não conseguem dar para a gente uma informação tão antiga. E aqui nessa série a gente vai tratar de várias escalas de tempo, da escala de 300 milhões de anos até a escala recente. Então a gente vai ver também que cada arquivo é bom para uma determinada escala e para um determinado tipo de informação. Então o fundo do oceano é sem dúvida um dos principais lugares para a gente recuperar essa informação. Vamos dar uma olhadinha nesses lugares ao redor do planeta, onde que eles se encontram? Então se a gente olhar aqui pelo Google Earth, que é uma ferramenta incrível, a gente vê aqui várias imagens satélites do nosso planeta. Então a gente tem aqui a produção do material nas regiões montanhosas, os sedimentos, a maior parte vem dessas regiões mais altas. Então, por exemplo, a gente tem aqui a Cordilheira dos Andes, e aí esse material cai nos rios e vai ser transportado até chegar lá no fundo do oceano. Mas ele pode parar no meio do caminho, então se a gente dá um zoom aqui, por exemplo, olha esses grandes corpos d'água, são lagos enormes. E no fundo desse lago está sendo guardado esse material. Se a gente continua seguindo aqui o percurso do rio, a gente vai chegando aqui, esse rio gigantesco que é o Rio Amazonas, e aí chega na região da costa. A gente pode ter uma parte desse material, por exemplo, formando campos de dunas, que também servem como um arquivo importante de informação, um período um pouco mais recente. Mas toda essa areia que está aqui acumulada, ela pode contar uma história para a gente também. A gente tem essa região mais rasa, que é chamada de plataforma aqui perto da costa, que também a gente consegue recuperar informações, mas para clima a gente baseia principalmente nesses depósitos em águas profundas, nessas regiões aqui com mais de 1.000, 2.000 metros de profundidade, porque é o lugar mais calmo, é o lugar onde o sedimento chega e ele fica ali preservado. Essa figura mostra para vocês, e ela está um pouco desatualizada, porque ela é do livro, o livro já tem mais de 10 anos, certamente tem muito mais dado hoje, mas já mostra um pouco a grandiosidade da quantidade de informação que a gente tem sobre o passado. Então as bolinhas amarelas aí, elas mostram registros de lago em que a gente teve a informação dos pólens. Então o pólen ele é muito interessante porque ele vem das plantas. Então, olhando esse registro dos pólens, é possível saber como era a vegetação no passado. Dá para reconstruir, dá para saber se mudou, por exemplo, de um bioma para outro, se era caatinga e virou Mata Atlântica, se era Mata Atlântica e virou caatinga, se era cerrado virou Amazônia e vice-versa. Então essa informação do pólen ela é muito importante para a gente reconstruir essas vegetações. E além disso, as bolinhas azuis aí também são dados de lago, elas mostram o nível do lago. A gente tem várias formas indiretas de saber esse nível do lago,
Isso mostra para a gente também se estava chovendo mais ou se estava chovendo menos nessa região. Quando a gente olha a quantidade de registros do fundo do oceano, é impressionante. A gente tem aí, desde a década de 60, uma iniciativa internacional que, ao meu ver, é comparável à Estação Espacial em termos de cooperação internacional, que é justamente para recuperar essa informação do fundo do oceano. Esse projeto chama IODP, é uma sigla em inglês, International Ocean Discovery Program, e é justamente para estudar o fundo do oceano. E um dos principais motivos é entender o clima do nosso planeta. E por que o fundo do oceano é tão legal? Porque o material que chega lá fica armazenado. Bem continuamente e devagar as camadas vão se acumulando. Então essa figurinha representa para a gente aqui, com as bolinhas brancas, material que é formado no oceano. Restos de organismos vivos. E por que esse material é legal? Porque esses organismos, quando eles formam sua carapaça, sua conchinha ali, eles armazenam uma informação sobre a água do oceano. A gente consegue saber como era a salinidade, como era a temperatura da superfície do oceano no passado. E esses parâmetros são fundamentais para reconstruir as variações do clima. E esses organismos morrem e vão se empilhando ali no fundo do oceano. Além disso, a gente tem as bolinhas marrom aqui representando o material que vem pelos rios, que vem trazido do continente. Então, no mesmo arquivo, a gente consegue recuperar informações, por exemplo, sobre a chuva no continente. Então, olha que legal, esse lugar a gente consegue cruzar essas duas informações, como variou o oceano e como variou a chuva no continente. Então, é sem dúvida um dos arquivos mais importantes que a gente tem hoje para estudar o clima. E aí a gente precisa de navios oceanográficos gigantescos. Esse navio que vocês estão vendo aí é o JOIDES Resolution, um dos maiores navios científicos do mundo. E ele é capaz de fazer amostragens muito profundas que conseguem recuperar informações muito antigas. Então, é um dos jeitos que a gente consegue chegar mais longe no tempo para saber sobre o clima do nosso planeta. E aí ele crava no leito do oceano esses tubos de metal com um tubo de PVC dentro. Isso desce ali 2, 3 mil metros de profundidade na coluna d'água e aí ainda crava dezenas de metros no sedimento. Então a gente consegue pegar esse material e quanto mais a gente se aprofunda nas camadas de sedimento, a gente sabe que a gente está indo mais atrás no tempo, recuperando informações mais antigas. Outro registro que é muito importante, ainda nessa escala de tempo um pouco maior, são as geleiras. Vamos ver um pouquinho onde que elas estão no nosso planeta? Então, se a gente volta aqui para o Google Earth, a gente vai ver que a gente tem gelo principalmente no Polo Norte, no Polo Sul, aqui na Antártica, e em cima das montanhas. Então, começando aqui por esse gelo em cima dos Andes. Como que esse gelo vai parar aí? Ele é neve que se acumula. Então, a chuva nesses lugares não cai no formato líquido, ela cai na forma de neve, precipitação de neve. E por que a neve é legal? Porque os floquinhos de neve vão caindo, eles ficam bem fofos ali, e à medida que vai acumulando essas camadas de gelo, o gelo vai compactando, mas ficam presas bolinhas de ar dentro desse gelo. Então a gente tem amostras do ar do passado. A gente consegue saber como é que era a composição da atmosfera no passado. E aí, estudando principalmente essas grandes massas de gelo que a gente tem aqui, a Antártica é a maior massa de gelo do nosso planeta. Só para você ter uma ideia, a área da Antártica é quase o dobro da área do Brasil, da área territorial do Brasil. Então, a Antártica é um continente gigantesco, é 1,7 vezes a área do Brasil. E em alguns lugares a espessura da camada de gelo, ou seja, a quantidade de neve acumulada, passa de 4 quilômetros. É muito gelo, é muita água que está ali. E esse gelo existe na Antártica pelo menos há 300 milhões de anos. Então a gente tem esse potencial de recuperar essa informação. E a gente tem também bastante gelo aqui que é bem estudado na Groenlândia. E além da gente recuperar a informação da atmosfera, a gente tem também a composição da água que está fazendo parte ali desse gelo. E a gente consegue recuperar até informações da temperatura da região, com base nesses dados. Então é um dos arquivos mais importantes que a gente tem hoje, seja sobre as montanhas, ou seja sobre essas regiões polares, esses continentes como a Antártica. A gente consegue fazer testemunhos também, que são tubos cravados, e retirar esses cilindros de gelo, igual vocês estão vendo aí, e conseguir estudar então, porque o gelo vai se acumulando anualmente, e a gente consegue saber, às vezes dá até para contar as camadas, voltar no tempo, ou outros métodos de datação que eu vou explicar na próxima aula, como é que a gente põe a idade nesse material, e a gente consegue saber então como é que era o clima no passado. Isso é feito com laboratórios instalados nessas áreas, na Antártica e na Groenlândia,
onde esse material é mantido sempre congelado, né? Ele só é descongelado para ser estudado. Vindo para uma escala de tempo um pouco mais recente, a gente tem outros arquivos que são muito importantes. Vou pegar um aqui, que é um espeleotema. O que é isso? É uma estalagmite, é um depósito que se forma no fundo das cavernas. Então está aqui como você veria lá na caverna, vai gotejando a chuva que passa pelo solo, passa pela rocha da caverna, dissolve o carbonato de cálcio, a hora que ele chega aqui, ele pinga, ele precipita, e aí se a gente corta no meio, a gente enxerga várias camadas. Da mesma forma, quanto mais para baixo aqui, mais antiga é essa camada. Quanto mais para cima, mais nova. Então a gente tem autorização para coletar esse material, não pode, né? É protegido, as cavernas são protegidas por lei, mas a gente tem autorizações especiais para coletar e a gente fatia esse material para conseguir tirar amostras com uma broquinha muito fininha e estudar. E o que a gente consegue recuperar desse material? Informação sobre a variação de chuva. Porque esse material, um carbonato de cálcio, ele se precipita a partir da água da chuva. Então fica armazenado aqui na estrutura desse cristal informações sobre a chuva do passado. Então, todo esse depósito no continente, as cavernas, a gente consegue saber como que a chuva variou no passado. A gente consegue datar também esse material, vou explicar no próximo vídeo como que a gente faz isso. E aí a gente reconstrói a variação de chuva no passado. Nessa escala um pouco mais recente também, a gente pode usar recifes de corais, porque eles vão crescendo anualmente. Então a gente precisa de arquivos que sejam contínuos ao longo do tempo. E tem algumas espécies de coral que crescem formando camadas. Ali, verão e inverno, a gente consegue coletar um testemunho também, furar com furadeiras especiais, com uma broca especial e tirar um cilindro. E quando a gente faz um raio-x desse cilindro, a gente consegue ver essas camadinhas que representam a passagem do tempo. Então você pode até contar para voltar no tempo. E aí, analisando a composição química dessas camadas, você pode saber como era a temperatura da água do mar, salinidade da água do mar. De novo, parâmetros essenciais para reconstruir as variações do clima. Então, seguindo essa mesma lógica de um crescimento anual, a gente pode usar também anéis de árvores. Algumas espécies de árvore formam esses pares verão e inverno, por exemplo. E aí a gente consegue estudar esses anéis e saber, por exemplo, se teve um ano que teve uma seca mais intensa, se teve mais incêndio, ou em lugares frios, se teve mais frio. Tudo isso fica registrado aí enquanto a árvore cresce. Cada ano que passa, ela acrescenta uma camada. E a gente consegue voltar até 1.200 anos atrás com esse tipo de informação, que a gente tem árvores aí milenares. Estudando essas árvores, a gente consegue obter essas informações. E na escala de tempo mais recente, a gente tem equipamentos como termômetros e, nas últimas décadas, satélites que medem essas variações na temperatura, na composição da atmosfera, a partir de dados obtidos lá do espaço. Então hoje a gente viu que existem vários lugares no nosso planeta que armazenam essas informações, que guardam para a gente essa história do passado e que a partir delas a gente consegue reconstruir as variações do clima. É com isso que a gente conhece como que foi o clima do passado. Se você está gostando desse conteúdo, considere se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com alguém que possa se interessar. A gente ainda vai ter uma longa série sobre essa temática com um curso completo sobre o clima da Terra no passado e no futuro. Te vejo no próximo vídeo.